A taxa Selic vai cair mais uma vez. Na quarta-feira, o Copom, o Comitê de Política Monetária, vai se reunir e vai determinar uma queda que provavelmente vai ser de 0,5% na taxa Selic, reduzindo ela de 12,75% para 12,25%. Isso aqui está precificado, tá? Isso aqui é amplamente esperado. Quando acontecer, não diga que eu não te avisei. Mas o que não está precificado é na verdade, dois grandes erros que muitos investidores vão cometer ou já estão cometendo. Erros esses que podem fazer com que você perca muito dinheiro ou deixe de ganhar muito dinheiro. E eu vou te explicar quais são esses erros e como evitar esses erros aqui nesse vídeo. Te pergunto, né? Você acha que a taxa Selic realmente vai cair ou acha que eu estou errado? Deixe teu comentário aqui e se você gostar dos erros que eu vou comentar, se identificar com eles, deixa o like nesse vídeo. Tamo junto? Vamos lá, a primeira coisa aqui que você precisa entender é onde a gente está no ciclo da taxa Selic. A taxa Selic ela é cíclica, ela se movimenta em ciclos de altas e ciclos de queda. E basicamente o que a gente viu foi um ciclo longo de alta que fez com que a taxa Selic batesse o valor de 13,75% ao ano na sua massa. Isso aconteceu ali por volta de agosto de 2022 e de lá para cá a taxa Selic foi mantida por um bom tempo nesse patamar até cair nas duas últimas reuniões. Duas quedas aí de 0,5%, chegando a 12,75% e estando próxima aí a próxima queda que vai ser de 0,5 ponto também, vai levar a taxa Selic para 12,25%. Aliás, quando o Banco Central começou a cortar a taxa Selic, de cara, o mercado já começou a projetar que essa taxa chegasse a 11,75% no final de 2023. E aí todo mundo começou a falar, né, em Selic mais baixa, a gente viu manchetes como essa, né, juros a 12,75%, e entenda aqui 5 pontos como esse corte na Selic afeta a sua vida. E enfim, ficou claro para todo mundo que a gente está no início de um ciclo de baixa da taxa Selic, só não ficou tão claro o quão longo vai ser esse ciclo e até onde a Selic vai. Nesse momento, o mercado espera que a taxa Selic vá fechar o ano 2023 do patamar de 11,75%, ou seja, o mercado prevê ainda mais uma queda na reunião de dezembro do Copom, e depois vai ter novas quedas em 2024, levando a Selic a 9% no final do ano, e apenas uma pequena queda em 2025, levando a Selic para 8,5% ao final de 2025. Um detalhe, esse mesmo mercado projeta que o IPCA vai fechar em cerca de 3,87% em 2024 e 13,5% em 2025. Ou seja, o mercado está projetando que a taxa Selic vai ficar 5 pontos percentuais acima da inflação. Ou seja, que o Brasil vai ter uma taxa de juros real muito alta, provavelmente a mais alta do mundo. Juro real é a diferença entre taxa de juros e inflação, beleza? Quando isso acontece, quando a gente vê um ciclo de taxa Selic, seja de alta, seja de queda, a gente aqui do Clube do Valor, a gente vê investidores cometendo vários erros. São dois aqui em especial que eu quero trazer. Dois erros que eu vejo muitos cometendo nesse ciclo atual de queda de juros. Para entender esse erro, você tem que entender por que a taxa Selic sobe, por que a taxa Selic desce. E para isso, nada melhor do que esse gráfico que mostra aí o IPCA acumulado de 12 meses com a taxa Selic. Você não precisa ser expert em estatística para ver que existe uma correlação muito grande entre esses dois. O IPCA, a linha cinza, quando ele sobe, a taxa Selic sobe também. Quando o IPCA cai, a taxa Selic cai também. Isso porque a taxa Selic é um mecanismo de controle da inflação. Controla a inflação, ou melhor, influencia a inflação. Por quê? Porque quanto maior a taxa Selic, mais pessoas e empresas são incentivadas a deixar o dinheiro paradinho em investimentos sem risco, como o Tesouro Selic, porque o crédito fica mais caro também, seja para pessoas, seja para empresas. Isso faz com que as pessoas consumam menos, isso faz com que as empresas vendam menos e fique mais caro para elas se capitalizarem. Inclusive, isso aumenta, né, o custo financeiro das empresas e deixa muitas delas em apuros. E com todos esses efeitos, há uma queda da inflação, que atualmente, inclusive, está bem abaixo de onde ela estava tempo atrás, está acumulado de 12 meses em 5,19%, o que está fazendo com que já seja esperado pelo mercado uma inflação menor no longo prazo. Nessa última segunda-feira, as projeções aí do Boletim Focus é por uma inflação menor em 2023 e um PIB menor também, que é outro efeito colateral de uma taxa de juros mais alta, né? Por frear a economia também acaba batendo no PIB. E isso faz com que vários investidores cometem algumas cagadas. E é óbvio, né? Um disclaimer. Quando eu falo aqui que vários investidores cometem cagadas, não quero ser eu apontando o erro aqui de que muitos estão cometendo. Não quero me posicionar como alguém superior aos demais investidores, mas sim como alguém que já esteve
no lugar de investidor pessoa física, de investidor que tinha seu trabalho, tinha outras coisas além de investimento e que estava se interessando por investimentos há menos tempo. Hoje, claro, eu trabalho com isso, o Clube do Valor é a empresa que eu fundei, ela gerencia e aconselha um total de 1,5 bilhão de patrimônio de clientes, tentando ajudar esses clientes a não cometerem erros que eu e colegas meus aqui já cometeram no passado. E aí o principal erro, tá? A principal cagada que muitos investidores cometem é a clássica: comprar na alta e vender na baixa. Incentivados por manchetes assim: olha, a renda fixa com rentabilidades mais altas faz investidores abandonarem a bolsa de valores. Ou assim, né? Veja o que fazer com seus investimentos com a taxa Selic mais alta. Especialistas aconselham cautela com bolsa e aproveitar bons rendimentos da renda fixa. O que esses caras fazem? Eles vendem ações, resgatam de fundos de ações, diminuem sua participação em ações para comprar renda fixa. Só que qual o ponto, tá? Se você pegar o histórico de investimento em ações, o histórico da Ambima, pode ver que sempre que a bolsa vai bem, né, tem 1 ou 2 anos bons, investidores investem em ações. Aqui em 2006 e 2007, por exemplo, eles investiram 32 bilhões de reais em ações. Lá atrás, né, que vale muito mais que 32 bilhões hoje. E aí quando a bolsa vai mal, aqui exemplo 2008, eles resgatam as ações. Pega aí 3 anos ruins, 2013, 14 e 15, todo mundo está resgatando. Pega 3 anos bons, 16, 17, 18, 19, 4 anos, todo mundo está colocando dinheiro em ações. Então esses mesmos caras que compraram bolsa a 130 mil pontos, 120 mil pontos, 115 mil pontos, que compraram bolsa em 2019, 2020, 2021, estão vendendo, né? Venderam em 2022, estão vendendo em 2023, estão amargando aí um prejuízo. Aí de volta para a renda fixa, sabendo que daqui a pouco, quando a taxa Selic estiver lá embaixo, possivelmente ela vai cair mais do que 9%, possivelmente. Eles vão voltar para a bolsa, que possivelmente vai estar num patamar superior. Aqui nesse gráfico você pode ver que o investidor individual está perdendo representação na bolsa, em especial para o investidor estrangeiro, e pode ver aqui que eles estão tirando dinheiro de fundos para colocar aí majoritariamente dinheiro em CDBs, ativos clássicos de renda fixa. E aí o que tende a acontecer quando a taxa Selic cai? Tá? E anota essa palavra, tende, né? Porque não existe certeza no mercado. A gente fez estudo aqui no Clube do Valor que mostrou a correlação da taxa Selic com retornos em 36 meses futuros do IBRX. Você pode ver que quanto maior a taxa Selic, maior a possibilidade de a gente ver o IBRX, que é a média do mercado de ações, render mais em 36 meses. Isso fica ainda mais claro quando a gente olha para a nossa estratégia das ações mais baratas da bolsa. Não é uma regra preto no branco, mas aumenta a possibilidade de ações renderem mais. Isso vale, na verdade, para todos os ativos de renda variável e também para ativos pré-fixados, como, por exemplo, o Tesouro IPCA+. Nesse exemplo aqui, o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050, ele está pagando hoje para o investidor 6,07% mais IPCA. Uma taxa bastante alta. Esse mesmo Tesouro IPCA, quando a taxa Selic estava lá embaixo, para 2021, estava pagando mais ou menos 3, muito, 4, pouco por cento ao ano mais IPCA. Ou seja, o preço dele nesse período oscilou para baixo. Também sofreu assim como a bolsa. Não à toa, né? O dividend yield desses ativos Tesouro IPCA+, assim como o do Ibovespa, subiram bastante durante o até então recente ciclo de alta da taxa Selic, como você pode ver nesse gráfico. Pode ver ali que no final de 2023 e início de 2021, os yields estavam bem mais altos do que a média. Em outras palavras, tudo fica mais barato com uma taxa Selic mais alta. Por que isso, tá? Porque o mercado ele sofre com um negócio chamado viés da disponibilidade, que é um viés que diz que seres humanos, que são os decisores do mercado, eles dão um peso muito grande para informações que são facilmente disponíveis ou facilmente relembradas na sua mente. E no momento que é facilmente disponível, é um cenário de juros mais alto. Não à toa, a curva de juros futuro, a expectativa para juros no futuro, ela tá mais alta. Mesmo com esse ciclo de taxa Selic ter iniciado, né, com esse ciclo de queda ter se iniciado. Por conta disso, um erro gigante dos dois que eu quero comentar aqui é investidores fazerem uma migração massiva de renda variável para a renda fixa. Mas calma que o outro erro é mais surpreendente do que esse. Eu digo isso porque você deve pensar: poxa, Ramiro, então você está falando que é garantido que ativos de renda variável vão ter uma performance melhor com a queda da Selic? E a resposta eu te dou com certeza absoluta, tá? Ela é não. Não é garantido, não existe garantia em investimento. Não existe certeza no mercado. Até por conta disso, outro erro gigante, outra armadilha é ir com tudo para ações agora, achando que só porque a taxa Selic vai cair, a bolsa vai subir muito, todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Assim, tá? Não me entenda mal. No longo prazo, a tendência é que sim,
bolsa, ativos de renda variável, vão melhor do que a renda fixa, sobretudo num ciclo de queda da Selic. Tá? Isso aqui é uma tendência, é uma probabilidade, mas não é uma certeza. Porra, se fosse certeza, eu seria bilionário e muitas pessoas seriam bilionários, porque seria muito fácil ganhar dinheiro investindo. E aí eu sei que você pode ficar perdido, né? Poxa, então o que fazer? Eu já vou falar sobre o que fazer, vou tentar te trazer aqui clareza sobre o que fazer, pode ter certeza, não vou só te trazer o panorama, te mostrar problemas e fugir com a solução. Tem um recado honesto aqui para todos investidores que se viram cometendo, prestes a cometer um desses dois erros que eu apresentei, né? Que são ir com tudo para a bolsa e ir com tudo para a renda fixa. Qual o recado honesto, tá? É te alertar para o perigo que é tomar decisões com base em manchetes ou apenas por orientação de algum profissional que é remunerado por comissões do mercado financeiro. Como assim, Ramiro? Quem se baseia apenas em manchete vai vender bolsa quando as manchetes forem ruins, vai comprar bolsa quando as manchetes forem boas. Quem se orienta apenas por gestões, dicas de profissionais comissionados, vai tender também a migrar mais, fazer migrações maiores da carteira e da renda fixa para variável e vice-versa. Por quê, tá? Porque o profissional que é comissionado, ele ganha, como o nome diz, uma comissão. Ele ganha comissão em emissões bancárias, ele ganha comissão em IPOs, ele ganha repasse de taxa de administração de fundos de investimentos, spread sobre ativos de renda fixa. E esses ganhos, a maioria deles, são o que a gente chama de ganhos na cabeça. Ou seja, você vai lá, investiu 100 mil reais num COI, pum, esse cara aqui vai ganhar uns 4, 5% na cabeça, né? Sem contar o que a corretora ganha. Aí esse COI venceu, você investiu numa CRI com vencimento em 2041, pum, esse cara vai ganhar uma baita taxa na cabeça. Aí você vendeu essa CRI, pá, mais uma taxa que esse cara vai ganhar na cabeça. Comprou uma ação no IPO, pá, mais uma taxa na cabeça. Comprou uma emissão nova, mais uma taxa na cabeça. Então, se você tá tendo uma performance ruim na tua carteira, como a maioria dos investidores está nos últimos 2, 3 anos, está insatisfeito, liga lá para o cara que te assessora e fala, olha, eu não estou gostando desse fundo de investimentos em ações que a gente colocou 2 anos atrás, vamos tirar para investir numa renda fixa? Esse cara, tendo um incentivo natural, tá? Não é uma crítica ao assessor de investimentos, é uma crítica às regras do jogo, ele vai ter um incentivo natural de falar, claro, vamos vender esse fundo e vamos comprar aqui esse CDB com vencimento em 7 anos, vamos comprar essa CRI, que ele vai ganhar mais uma taxa. Esse cara precisa ser remunerado. Não estou falando que é errado ser remunerado. Estou falando que eu não gosto de modelos em que há comissões sobre vendas de produtos, porque para mim isso desalinha incentivos, desalinha interesse. Eu acredito que se você for contar com um profissional para te ajudar, tem que ser um profissional que ganhe uma taxa sobre toda a tua carteira, não importa como ela esteja montada. E de preferência, um profissional que te devolva as comissões que ele ganharia caso ele fosse um profissional comissionado. Não falo isso para criticar a concorrência e vender meu peixe. Na verdade, o meu peixe eu vendo assim, porque desde 2016 eu acredito nisso, no modelo de alinhamento de interesse. É isso que a gente faz no Clube do Valor. Mas o que você deve fazer aqui, se quiser fazer por conta própria ou com a ajuda de um profissional, seja comissionado ou não? A solução aqui para todos os problemas, para mim, é você investir de acordo com a estratégia de alocação de ativos. É uma estratégia que comprovadamente explica 90% da performance de uma carteira no longo prazo, ou seja, é o fator mais importante por trás do desempenho de uma carteira, que se baseia em você desenhar uma carteira ideal, né, digamos seja 60% renda variável e 40% renda fixa, montar essa carteira e de 3 em 3 meses dar uma olhada na carteira, ver como é que ficou a alocação nova, nesse caso aqui 35,7% renda fixa, 64,13% renda variável, e vender aquilo que está acima do alvo para comprar aquilo que está abaixo do alvo. Nesse caso, né, vender um pouco de renda variável para comprar um pouco de renda fixa. Então não é ir all-in em bolsa e depois ir all-in em renda fixa e ficar girando toda a tua carteira para lá e para cá. Não, é investir com estratégia, investir com método, um método que te guia o que fazer, não guiar suas decisões com base em manchetes ou com algum profissional te ligando para vender um produto, né? Porque o cara só liga quando ele quer vender um novo produto. E o legal é que se você quer investir assim, preparei de forma gratuita, tá? Para todo mundo, para quem tiver interesse, uma masterclass de alocação de ativos na prática, que eu vou te explicar a estratégia de alocação de ativos no detalhe, vou te mostrar cases práticos, tá, de clientes de wealth aqui do Clube do Valor que estão conosco já há anos investindo e vou te mostrar como eles investem, quais ativos eles têm na carteira, quanto rendeu a carteira de cada um deles nos últimos 5, 6, 4 anos. Aí você vai aprender como funciona a estratégia de alocação de ativos, porque essa estratégia aumenta muito o seu potencial de retorno, como a estratégia te faz proteger o seu patrimônio e o passo a passo que a gente usa para implementar essa estratégia. Tudo isso de forma gratuita. Só apertar nesse botão aqui e te registrar. Se você quiser seguir comigo no YouTube, preparei um vídeo bem complementar a esse aqui e o botão para inscrição no canal do Clube do Valor é esse. Te vejo na próxima, um grande abraço e até mais.